Buenas, pessoal! Bem-vindos à série Primeiros Passos. Eu sou o professor Chiru e hoje eu vou falar sobre operadores de linguagem C para o Arduino e algumas coisinhas mais. Um operador é um caractere com função específica que auxilia na atribuição, associação ou teste de variáveis ou de pinos do Arduino em linguagem C. Existem vários tipos, como por exemplo os operadores aritméticos, que, como o próprio nome indica, são destinados à execução de operações entre variáveis ou diretamente com números, como acontece na matemática tradicional. Com eles é possível atribuir valores diretamente a uma variável utilizando o operador de atribuição igual, ou ainda realizar operações matemáticas utilizando o de adição, o de subtração, o de multiplicação ou o de divisão. Todas estas operações podem ser executadas com qualquer tipo de variável. Porém, na divisão é necessário utilizar variáveis do tipo float, caso seja necessária uma resposta precisa, com casas após a vírgula. O operador porcento é utilizado para descobrir o resto de uma divisão. Recurso muito utilizado, por exemplo, para descobrir se um número é par ou se ele é ímpar. Visto que, se o resto de uma divisão de um número qualquer por 2 for 1, então este número é ímpar. O operador mais tem a função de incrementar uma unidade ao valor atual da variável. Se essa começar com o valor 20, como no exemplo, após o programa passar pelo comando x++, o valor dessa variável será atualizado para 21. Já o operador menos faz o contrário, visto que ele decrementa uma unidade do valor atual da variável. Se esta começou com o valor 20, ao passar pelo comando x-, o valor da variável passará a ser 19. Tanto o operador quanto o menos são muito utilizados em rotinas de repetição. Mais adiante, eu pretendo fazer um vídeo sobre o conceito, mas para não deixar no ar, eu vou utilizar como exemplo este projeto em que eu tenho 5 pinos do Arduino sendo utilizados como entrada digital e 8 pinos utilizados como saída digital. Atentem que nesse código, a fim de definir os pinos que estão sendo utilizados do Arduino, existem 13 repetições do comando pinMode. Em qualquer linguagem de programação, sempre que tivermos comandos que necessitam ser repetidos muitas vezes, pode-se utilizar uma rotina de repetição, como por exemplo for, para otimizar esse código. O programa que vemos aqui faz o mesmo que fazia o do slide anterior, porém, sem a necessidade de se digitar muitos comandos de definição de pino. Notem que aqui temos apenas 2 comandos pinMode, um para definir os pinos como saída dentro do primeiro for e outro para definir os pinos como entrada dentro do segundo for. Esse comando de repetição funciona mais ou menos assim. Na primeira vez em que ele é executado, a variável é atualizada com o valor inicial da contagem. Em seguida, essa variável passa por um teste, e se o resultado for verdadeiro, então todos os comandos que estiverem dentro das chaves que delimitam essa rotina serão executados uma vez, que neste caso é o pinMode, que em sua primeira execução irá definir como saída o pino 0, visto que este é o valor inicial da variável i. Após executar este comando, o programa voltará para o teste, que se permanecer verdadeiro, ou seja, se o valor da variável i ainda for menor ou igual a 7, será executado o i++, comando esse que incrementa uma unidade ao valor da variável, e retornará a executar o pinMode, só que agora definindo o pino 1 como saída digital, pois este é o novo valor da variável i. Esse procedimento tornará a se repetir enquanto o resultado do teste for verdadeiro. Após repetir 8 vezes o comando pinMode, incrementando o valor da variável i a cada vez que isso acontece, todos os pinos do 0 até o 7 serão definidos como saída digital, e o código saltará para o próximo comando, que neste exemplo também é um for. Só que dessa vez com a variável começando do valor 12, que é o último pino definido como entrada digital, e com condição final de repetição, o número do primeiro pino ligado aos botões. Notem que aqui eu optei por desenvolver uma lógica que decrementa o valor da variável.
mas que me permite também repetir a função pinMode 5 vezes, configurando cada um dos pinos respectivos como entrada digital. Outros operadores que auxiliam no desenvolvimento de programas mais eficientes são os que permitem manipular variáveis ou números bit a bit, como o operador AND, que combina duas variáveis bit a bit, respeitando o valor da tabela verdade da porta lógica E. Por exemplo, aqui temos duas variáveis do tipo byte. A uma foi atribuído o valor 100 decimal, ou seja, 011000100 em binário. E em outra foi 150 decimal, ou seja, 100101110. Se recombinarmos cada bit respectivo dessas variáveis em um operador AND, só permanecerá com 1 o bit em que os dois sinais de entrada também eram 1. Logo, o valor que será armazenado na variável S será 000000100 em binário, que equivale ao número 4 em decimal. O operador OR também combina bit a bit dois valores, só que respeitando a tabela verdade da porta lógica OR. Se aplicarmos o operador OR nas mesmas variáveis do exemplo anterior, e utilizando a mesma lógica de recombinação bit a bit, só que agora utilizando portas OR, vamos observar que teremos nível alto em todos os bits em que pelo menos um dos seus sinais de entrada está recebendo 1. Mandando para a variável S o valor 1110110 em binário, que equivale a 246 em decimal. Como era de se esperar, o operador XOR também respeita a tabela verdade e a porta lógica de mesmo nome. Se utilizarmos o operador XOR para recombinar os bits das variáveis A e B, é possível observar que só teremos nível alto nos casos em que os dois sinais de entrada são diferentes. Armazenando na variável S o valor binário 1111010, que equivale ao número 242 decimal. Já o funcionamento do operador inversor imita a tabela verdade da porta lógica NOT. Como essa porta só tem uma entrada, logo só é possível trabalhar com uma variável de cada vez. Logo, ao aplicar esse operador, teremos uma recombinação de inversão, ou seja, todos os bits serão invertidos. O bit que entrar 1 sairá 0, o bit que entrará 0 sairá 1. Armazenando em S o valor em binário 011011001, que equivale a 105 em decimal. O operador de deslocamento para a esquerda desloca todos os bits de uma variável a quantidade de casas equivalente ao número que sucede o último sinal que representa esse operador. Para entender melhor o que ele faz, vamos considerar uma variável S que começa com o valor em binário 001011010. Este valor pode facilmente ser convertido para um número em hexadecimal ou para um número em decimal. As três representações numéricas são equivalentes, mas eu vou optar por utilizar a binária, pois fica mais fácil de entender o conceito com ela. Aqui, o operador de deslocamento irá deslocar todos os bits do valor armazenado na variável S 4 casas para a esquerda. Para facilitar o entendimento, vamos considerar que os dados em vermelho representam um valor armazenado inicialmente na variável S. Já os bits em azul representam uma torre de números controlada apenas pelo nosso herói, que por sua vez determina quantos zeros irão passar para a variável pela liberação ou não de uma microporta. Considerando que após o operador nós temos o número 4, então esta será a quantidade de zeros que entrará na variável. Aqui é importante ressaltar que todos os bits expulsos da variável foram perdidos. Então, após todos os bits terem sido deslocados 4 casas para a esquerda, o novo valor da variável S será A0 em hexadecimal, ou 160 em decimal. O funcionamento do operador de deslocamento para a direita é muito parecido com o do exemplo anterior, só que com a óbvia diferença que após a execução dele, todos os bits serão deslocados para a direita. Estes dois operadores de deslocamento podem ser utilizados, por exemplo, em um projeto de um sequencial de LEDs, como mostrado nesse exercício que eu deixarei para análise em um dos links na descrição do vídeo. Existem também os operadores relacionais, que são utilizados para comparar dois valores ou variáveis a partir de um comando de teste, como por exemplo o if.
Eles seguem mais ou menos o mesmo significado e a simbologia que os símbolos que os representam na matemática. Logo, utilizando essas variáveis, é possível testar se uma variável é maior do que a outra, se uma variável é maior ou igual a outra, se uma variável é menor do que outra, se uma variável é menor ou igual a outra, se uma variável é diferente da outra, ou ainda se uma variável é igual a outra. Aqui vale ressaltar que o operador de teste de igualdade sempre será representado por dois sinais de igual, para diferenciá-lo do operador de atribuição, que só necessita de um desses sinais. E por último, os operadores booleanos, que ao contrário de todos os anteriores, trabalham apenas com grandezas de 1 bit. Estes são muito utilizados no Arduino para testar diretamente pinos que foram definidos como entradas digitais. Um pino definido como entrada digital só permite dois tipos de leitura, ou nível lógico alto ou nível lógico baixo, o que faz com que o Arduino seja perfeito para monitorar eventos causados por atuadores digitais, como por exemplo botões. Em relação ao hardware, é possível ligar esses de duas formas diferentes, ou em pull-up, nesse caso com nível lógico alto com a chave aberta, e nível lógico baixo com a chave fechada, ou em pull-down, neste caso mandando nível lógico baixo com a chave aberta, e nível lógico alto com a chave fechada. Logo, para saber se um botão ligado em pull-down foi pressionado, basta monitorar o nível do pino em que esse foi ligado. Se este valor for igual a 1, então o retorno do comando if será verdadeiro, e os comandos contidos dentro deste teste serão executados. Outra alternativa que tem o mesmo efeito é suprimir o uso do operador de atribuição de igualdade, visto que se o retorno da função digitalRead for 1, o teste já será verdadeiro. Para testar se um botão em pull-up foi pressionado, basta saber se ele está em nível baixo, que também pode ser feito com o operador de igualdade, ou sem ele, utilizando o operador booleano de negação, que fará a inversão do resultado da leitura obtida pela função digitalRead. Ou seja, se o retorno da leitura for zero, como o que acontece aqui, o operador passará este valor para 1, validando assim o teste. Já o operador lógico OR pode ser utilizado, por exemplo, nos casos em que é necessário testar mais do que uma chave ao mesmo tempo. Este operador permite um retorno verdadeiro caso pelo menos uma dessas chaves tenha sido pressionada. O operador lógico AND também permite a verificação de mais do que uma condição ao mesmo tempo dentro de um comando de teste. Porém, o resultado só será verdadeiro no caso em que todos os testes retornarem 1. Bueno, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre o assunto. Para fortalecer os conceitos abordados aqui, deixarei o link na descrição do vídeo do projeto de um sequencial de LEDs controlado por 5 chaves, em que, para melhorar a lógica, eu utilizei vários operadores abordados nessa aula. Um grande abraço para todos, até mais!